que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Eu tenho uma palavra para você que com certeza você conhece esse texto de trás para frente, mas eu quero muito trazer algo do Espírito Santo para mim e para você nessa noite acerca desse texto. Gênesis 6, a partir do verso de número 5, a palavra começa a falar para mim e para você que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Verso de número 6, a palavra fala para mim e para você: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e aves do céu, arrependendo-me do que havia-lhes feito. Verso de número 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Hoje eu quero falar com você sobre a porta. Fala comigo, a porta ainda está aberta. Vou falar de novo para mim e para você. A porta ainda está aberta. Você conhece o que está acontecendo aqui, você conhece a história desse homem, dessa família. A grande realidade que está acontecendo aqui, nesse determinado momento da história, onde o Senhor, depois de ter criado Adão e Eva, você lembra disso? Lembra, pastor? Lá em Gênesis, no capítulo de número 2, você já começa a ver, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a palavra fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Isso é em Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 3 fala sobre o relato da queda. Mas a partir disso, a palavra começa a falar sobre essa geração crescer. E você lembra que o pecado já estava sobre a humanidade, sim ou não? Sim, o pecado já estava sobre a humanidade, já estava no meio da criação do Senhor. Chega então um determinado ponto da humanidade, um determinado ponto da história, onde nós conseguimos ver uma realidade de sociedade, não apenas de sociedade, mas uma realidade de mundo, onde todo o pensamento e todas as pessoas estavam voltadas para uma maldade, para a perversão. Irmão, e quando você vê os sinais da vinda de Cristo, você está comigo aqui nessa noite? De todas as comparações que os profetas fazem, há uma comparação que marca muito o nosso coração. Porque ele fala que nos últimos dias, quando o Senhor voltar para voltar à sua igreja, serão como nos dias de Noé. Ele poderia ter usado qualquer outro tempo da história, mas há algo na história de Noé que é muito marcante, que fala desde Gênesis a Apocalipse. Não é à toa que o escritor fala: será como nos dias de Noé. Tinha um motivo para que isso acontecesse. A grande realidade desse povo é que esse povo vivia em imoralidade. A palavra fala que eles davam em casamento, homem com homem, mulher com mulher, e aquela coisa arada que você já deve ter visto em algum lugar isso. Mas a grande verdade é que não existia mais temor do Senhor. Não existia mais uma busca pela face daquele que criou todas as coisas. Eles tinham se esquecido do seu Criador, eles tinham se esquecido do seu Deus. Por isso, a palavra fala então, que depois do ápice, você consegue ver um acontecimento que acontece em Gênesis 6, versículo 3, depois do ápice disso tudo, onde anjos têm relacionamento, ou melhor, têm relações sexuais com as mulheres, a palavra fala então que o Senhor fala assim: chega, acabou. O nível de perversão está tão grande que eu preciso fazer alguma coisa. Mas sabe o que é engraçado, irmão? Porque no meio de todo esse povo, você consegue encontrar uma família. Porque mesmo que haja perversidade, maldade, e que talvez ao meu e aos seus olhos o império das trevas esteja crescendo, sempre vai ter alguém que o Senhor vai encontrar lugar para ser usado por Ele. Vou falar de novo para mim e para você. Sempre existirá um lugar de disponibilidade
não só geográfico, mas de pessoas, onde o Senhor tem liberdade para cumprir o seu propósito e fazer a sua vontade. E a palavra fala no verso de número 8 que a Noé, porém, o Senhor mostrou-lhe benevolência. Então agora nós começamos a contar da história de Noé. Já deu para entender mais ou menos como é que era o contexto da história de Noé? Você já sabe, você não sabe, depois lê um pouquinho mais. Não dá para a gente gastar muito tempo aqui falando sobre isso. Mas o pecado, resumindo a história, o pecado estava reinando sobre aquelas pessoas. O pecado reinava sobre o mundo até então. A palavra vem falar para mim e para você, no verso de número 9, que essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo. Existem poucas características que chamam o coração de Deus, que chamam a atenção do coração de Deus. Uma delas é a justiça, porque justiça é quem Deus é. Você está comigo aqui, irmão? Noé era justo. Noé era íntegro entre o povo da sua época. E existe uma terceira característica colocada aqui, que isso aqui chama muito mais a minha atenção do que as outras duas. Começa dizendo que ele era justo, começa dizendo que ele era íntegro, mas um terceiro ponto, uma terceira característica de grandes homens e mulheres de Deus, usados pelo Senhor para o cumprimento de um propósito, num determinado tempo, num determinado lugar, é que ele andava com o Senhor. Homens e mulheres que querem viver aquilo que o Senhor deseja, andam com o Senhor. Por isso eu falei para você que essa é uma continuação da mensagem de manhã, porque pela parte da manhã eu falei isso, não tem como você ler lá em Isaías 55, a partir do verso de número 8, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Aí eu te pergunto, quais são os pensamentos de Deus para você? Porque não tem como você saber os pensamentos de Deus se você não anda com Ele. Não tem como você saber os planos de Deus se você não para ouvir a sua voz. Faz sentido o que eu estou falando aqui para você nessa noite? Para que possamos viver o propósito de Deus, eu falei isso pela parte da manhã, entre a palavra liberada e o cumprimento do propósito, existe um gap, um ponto chamado posicionamento. E aqui nós conseguimos ver isso. Num povo onde já se havia perdido a esperança, onde o pecado já reinava, o Senhor encontra um homem posicionado, disponível para a manifestação do seu poder e da sua aliança. Irmão, existe algo que o Senhor constantemente faz com homens. Quer saber o que é? Sim, 2 pessoas, obrigado. O nome disso é aliança. Vou falar de novo para você. A aliança. Em inglês, covenant. Gastei. A aliança. O Senhor faz aliança com homens compromissados com a sua palavra. Com homens compromissados com a sua justiça. Com homens que não se vendem a um sistema. Você está comigo nessa noite em nome de Jesus? Quando o Senhor encontra um homem e uma mulher disponível e preparado, pronto, talvez não seja o melhor. Não fala aqui que Noé era um cara completamente preparado para o cargo, você está comigo? Mas uma coisa tinha, ele era íntegro, ele era justo e ele andava com Deus. Numa realidade de povo onde ninguém andava com Deus e todo mundo queria fazer os seus próprios desejos e ceder aos desejos da carne, vivendo em pecado, Noé andava com Deus. Esse era Noé. Nada de muito especial para muitos, mas só pelo fato de ser justo e íntegro e andar com o Senhor, isso já lhe torna o suficientemente pronto e preparado para o cargo que o Senhor queria dar para ele. Você consegue ver durante toda a história, desde Gênesis a Apocalipse, várias alianças que o Senhor faz com o seu povo. Várias alianças. Várias alianças. Várias alianças. Até que o Senhor faz uma nova aliança. E você sabe que eu estou falando para você. Quando Jesus vem, Ele faz conosco uma nova aliança. Mas trazendo para essa realidade desse texto, a gente vê um homem posicionado, justo e íntegro, que andava com o Senhor. E a palavra fala que isso era o suficiente, porque Noé gerou 3 filhos, você conhece eles, Sem, Cã e Jafé. E então agora o Senhor começa a colocar o seu propósito em vigor.
A palavra fala no verso de número 11: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido, a sua conduta, mais uma vez, ele está falando 3 vezes, irmão, no mesmo texto, estava corrompida aos olhos de Deus, uma terra corrompida, onde tinha uma humanidade corrompida. Verso de número 13: Deus disse a Noé: darei fim a todos esses seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Irmão, eu sou meio ruim de medida. Esses dias a gente foi fazer um negócio na parede ali, o menino teve que falar 3 vezes, o Lucas, para mim, para eu tentar achar qual era a medida no negócio ali, para cortar um pedacinho de madeira assim. Não há relatos que Noé era um especialista para fazer aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Amém? A gente não consegue achar isso no texto. O Senhor simplesmente dá uma direção. Fala comigo, uma direção. E aqui começa uma das coisas mais interessantes dessa história. Constantemente o Senhor vai trazer direções que precisam ser suficientes para nós. Vou falar de novo. Constantemente o Senhor traz direções que precisam ser suficientes. Talvez aos olhos do próprio Noé ele falava assim: Deus, tá bom, eu tenho que construir uma arca, mas eu nunca construí uma arca. Noé não questionou ao Senhor porque ele nunca tinha construído uma arca. O direcionamento foi dado, porque nós precisamos crer que o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que fala é o mesmo que cumpre. Falei isso pela parte da manhã. Se o Senhor dá a conhecer parte do seu conhecimento, significa não que vai acontecer, mas que para Ele, depois da palavra liberada do céu, e a gente viu isso pela parte da manhã, em Isaías 55, que a sua palavra não volta vazia, ela serve para um fim e um propósito. Toda palavra liberada da boca de Deus, irmão, serve para um fim e um propósito. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Não é menino para fazer brincadeiras de prometer coisas e não cumprir. Esse não é o nosso Deus. Ele fala, Ele cumpre. Porque se Ele fala, para Ele já é uma realidade. Falei isso pela parte da manhã. Talvez você não está vendo, mas no céu já foi liberado. Antes de haver a necessidade, Deus já liberou a provisão. Sempre é assim, irmão. Sempre é assim no reino de Deus. Talvez seus olhos ainda não viram, suas mãos ainda não pegaram, seus pés ainda não tocaram, mas isso já existe no reino dos céus. Porque se o Senhor liberou para ele, já é uma verdade. O Senhor disse a Noé: construa uma arca. Construa uma arca. Deus, mas como é que eu vou fazer, irmão? Não interessa. Você não foi chamado para questionar. Vou falar de novo. Eu e você não fomos chamados para questionar aquilo que Deus faz e como Deus faz. Nós fomos chamados para obedecer. Mas Deus, eu não estou preparado. Mas Deus, tem tanta gente. Mas Deus, como é que eu vou fazer, irmão? Eu não sou muito bom de medida, mas pelo que eu já vi na internet, esse tamanho de arca era bem grande. Você está comigo aqui? Esse tamanho de arca era bem grande. Eu dei uma pesquisada. Demoraria mais ou menos uns 100 anos para ser construída. Pelo tanto de medida que foi relatada, pelo tipo de madeira e o tipo de material que eles tinham para a época. Demoraria mais ou menos uns 100 anos. Sabe o que é mais engraçado? E aí começa então, eu não sei se você é assim, mas eu começo a pensar naquilo que eu começo a ler. Deus liberou uma única palavra para Noé: construa a arca. Ele deu a medida e ele falou: você vai levar o casal da espécie, puro, impuro. Para você que não sabe, daqui a pouco eu vou te falar uma aqui, que você vai falar assim: meu Deus, sério, calma. Mas ele fala: você vai levar o casal de animais, você vai colocar lá dentro da arca. Sabe o que acontece, irmão? Deus dá um único direcionamento para Noé.
Passam então, vamos colocar aqui, que eu não posso falar com você com certeza da data, porque não tem relatado, mas aproximadamente 100 anos. Será que você conseguiria permanecer na palavra, ou melhor, permanecer com uma única palavra, esperando o tempo de Deus? Será que o relacionamento que você tem com Deus, de andar com um Senhor, apenas uma palavra dele é suficiente para que você possa continuar crendo, independente dos dias se passando, independente dos meses se passando, independente dos anos se passando? Deus, mas eu não estou vendo, eu nem sei o que é dilúvio. O que é isso? É igual o maná. Maná o que é isso? O que é isso, Deus? O que é dilúvio? Água do céu? Nem sei o que você está falando. Em nenhum momento você vê questionamento. Eis a minha palavra, eis o meu propósito. Assim como Noé, irmão, eu e você, nós constantemente somos colocados nessa situação, aonde o Senhor, Ele libera uma palavra para mim e para você, e nós precisamos decidir. Nós vamos obedecer sem questionar, sem titubear, sem querer entender como Deus vai fazer. Mas como é que é esse negócio, Deus? Só para eu estar preparado. Faça assim, assim e assim. Ah, mas eu acho. Sabe o que é engraçado? A arca era muito grande, irmão, muito. Se você vê algumas fotos na internet, tem uma réplica, acho que é em Washington, né? Que é a réplica dela, Kentucky. É em Kentucky a réplica, irmão, é um negócio imenso. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor está fazendo não dá para esconder. Não, você não entendeu não. Aquilo que o Senhor faz não se esconde. Pode parecer loucura. O que você está fazendo, Noé? Eu estou fazendo uma arca. Para quê? Deus falou que vai chover. Mas vai chover muito, cara. Porque vocês estão tudo pecando. Uma salva de palmas para a galera da mídia aí, gente. Olha o tamanhozinho do cara ali, ó. Não tem como esconder o que o Senhor está fazendo. Por isso que quando Jesus fala, vocês são o sal da terra. O que vai acontecer se o sal perder o seu sabor, a não ser lançado ao chão para que os homens possam pisar sobre ele? Ou melhor, vocês são a luz do mundo. Não tem como você pegar uma lâmpada e colocar debaixo. Muito pelo contrário, ela é colocada no lugar mais alto da casa, o lugar mais elevado, para que a luz possa se expandir, para que a glória do Senhor possa ser evidenciada. Ele fala, assim seja a luz do nosso Pai através de vocês. Não tem como escondermos aquilo que o Senhor está fazendo. Mas então começa o quê? O que é isso? Não, é uma arca. Para quê? Para colocar uns animais aí dentro. É um casalzinho de cada espécie. São alguns. Mas e como é que vai ser? Eu não sei. Mas Deus falou comigo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho uma palavra. E aí passou um mês, passou 10 meses, passou um ano. E com certeza, acho que chegaram para ele e falaram assim, o que você está fazendo? Então, eu continuo fazendo a arca, porque eu tenho uma palavra. Devem ter se passado alguns anos, e muitos já deveriam estar falando, esse é o louco, que diz que Deus falou com ele, para construir uma arca, com uma aliança que o Senhor disse que vai fazer com ele, para libertar o povo e fazer dele uma nova nação, fazer dele um novo povo. Eu acho que ele está ficando louco. Um homem justo, que andava com Deus, ouviu uma palavra. O que Deus está falando com você, irmão? O que Deus está falando com você?
Quantas vezes o Senhor vai ter que falar para você ainda continuar crendo? Porque a gente começa crendo, Deus eu creio, Deus eu creio, Deus eu creio, mas no primeiro dia ruim, a gente esquece da palavra. No primeiro Noé, eu acho que você deveria parar, porque isso aqui vai demorar muito. No primeiro Noé, eu acho que você não está bem. Vamos internar Noé, porque ele não está legal. Vamos tentar parar o que o Senhor está fazendo através da vida dele. Em nenhum momento você vê Noé parando para ouvir aqueles que estavam ali, porque ele sabia, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma palavra, independente se os meus olhos estão vendo ou não, eu preciso cumprir a palavra. E hoje eu falo com você, a porta ainda está aberta. Sabe por quê, irmão? Porque com certeza, a palavra não mostra isso, mas não tem como um negócio daquele tamanho ficar escondido. Cada vez que o martelo batia na madeira, era como um relógio avisando para o povo, o meu juízo está chegando. A minha palavra vai se cumprir. Se arrependam. A cada batida era como se o Senhor estivesse mandando uma mensagem para todo o povo: ei, se arrependam. A porta ainda está aberta. A palavra fala para mim e para você. Vamos continuar lendo. Quem está sendo abençoado por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus? Eu preciso acabar, que o meu tempo já foi. Mas ele fala no verso de número 16: faça um teto com um varão de 45 metros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. E ele diz: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Verso de número 22. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado. Você tem noção do que era estar numa arca com aquele tanto de bicho? Gente, segunda-feira agora eu vou lá num zoológico, lá caçar lá no Brooklyn. Mas sabe o que vai acontecer? Está tudo limpinho, os bichinhos estão lá, eu vou, eles têm alimento, está ali, e depois eu vou embora. Não era a realidade. Noé não sabia quanto tempo ia durar a chuva. Não sabia quanto tempo ia durar eles permanecer dentro da arca. Ele não tinha nenhuma noção disso, porque o Senhor não fala. Sabe por que o Senhor não fala? Porque se o Senhor falasse tudo que deveríamos passar, ou melhor, se o Senhor falasse tudo aquilo que vamos passar, provavelmente eu e você não aceitaríamos o chamado dele. Que é isso, pastor? É verdade, irmão. Quantas coisas você teve que abrir mão, que para você seria impossível, mas no caminho, no processo, você abriu para que o Senhor pudesse fazer a sua obra na sua vida, para que você pudesse estar aqui hoje. Quanta coisa você teve que abrir mão, quanto tempo que você teve que esperar um direcionamento, uma voz, uma palavra liberada, para muitos aqui ficar na arca com os bichos. Pastor, Deus me livre, não gosto nem de pernilongo. Ele fala: coloque o mantimento, se prepare. Não posso dizer com clareza, mas o texto
mostra isso, da palavra liberada ao dia do cumprimento. Sabe o que Deus falou para Noé, irmão? Nada. Silêncio. Sabe por quê? Porque o direcionamento já foi dado. Vou falar de novo. Silêncio. Por quê? Porque o direcionamento já foi dado. Não é para bater boca, não é para questionar, não é para tentar entender como Deus vai fazer. O direcionamento já foi dado. Enquanto você trabalha, é como se você estivesse falando: eis que estou à porta e bato. Ele está chegando. Sua palavra vai se cumprir sobre essa cidade. O direcionamento já foi dado, irmão. Depois de o Senhor ter falado, Noé então começa a construir. Veja o que a palavra fala para mim, para você, capítulo de número 7, verso de número 1. Então o Senhor disse a Noé: quando? Não sei. Não tem data. A única data que dá para mim e para você é o tanto, a idade de Noé, o tanto de tempo que ele ficou, quanto dia que choveu, quanto dia que parou, quanto tempo que demorou para abrir a porta. Caso contrário, a gente não tem data. Mas então, sabe por quê, irmão? Porque o de repente de Deus, você já ouviu isso várias vezes. O de repente de Deus é literalmente de repente. Você fez a arca, obedeceu a instrução, você está preparado, esperando o direcionamento. É como se Noé tivesse aqui: Deus, eu estou pronto, e agora? Deus, eu estou pronto, e agora? A arca está pronta, Deus, eu já botei as coisas lá dentro, e agora? Então, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Nessa geração. Em outras palavras, sabe o que o Senhor estava fazendo enquanto Ele dava um tempo da palavra, a construção, ao entrar na arca? Uma oportunidade para aqueles que estavam vendo aquilo que no começo era só um pedaço de pau, madeira sendo derrubadas. Um homem que aparentemente poderia parecer louco, com 3 filhos, construindo uma arca. Agora construir algo que de fato, aos seus olhos naturais, eram evidentes que não era algo normal. Era a oportunidade de arrepender, porque a porta ainda estava aberta. Mas chega uma hora, irmão, que a gente precisa decidir. Ou a gente constrói aquilo que Deus está mandando a gente construir, ou a gente vai ficar do lado de fora vendo a porta fechar. Vou falar de novo para você. Ou a gente decide obedecer o mandamento e a voz do Senhor, começar a fazer aquilo que Ele já está esperando, eu e você, nós nos levantarmos para fazer. Ou nós vamos ficar do lado de fora vendo a porta fechar. Quando chega o dia, quando chega a hora, a palavra fala que então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Se a gente está falando de aproximadamente 100 anos, eu estou falando de uma geração. Você está comigo aqui? 100 anos hoje é o que dura uma geração, aproximadamente. Se eu estou falando de uma arca que foi construída em 100 anos, eu estou literalmente dizendo, nesse tempo de construção, nesse tempo de preparo, eu dei chance, eu abri a porta, a cada martelada, a cada som de bicho chegando, eu estava avisando, eu estava dando oportunidade. Venham fazer uma aliança comigo, como diz em Isaías 55, voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Mas chega uma hora, irmão, que a porta fecha, para que aqueles que decidiram obedecer o direcionamento e a voz, independente se no processo eles estavam ouvindo ou vendo, Deus não deu nenhum sinalzinho de dilúvio no meio do caminho.
Ele deu uma palavra, e ele cumpriu com a sua palavra num determinado tempo. A palavra fala então que, você já sabe o que acontece. Noé entra com a sua família, com os animais, e só para você saber a quantidade de animais, você pode ver lá bem direitinho, que não era só um casal de cada espécie. Está comigo, amém? Isso, depois lê o texto que você vai ver isso. Que isso, pastor? Lê lá. Verso de número 6, Noé tinha 600 anos de idade. 600 anos de idade, irmão. Meu Deus. E você está falando que é velho para viver o que Deus tem para você. Fala amém, igreja. 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, uma semana, depois de uma semana, a gente consegue ver essa representação de uma semana sobre o livro de Daniel, a gente consegue ver várias realidades sobre uma semana, mas depois de uma semana, depois dos 7 dias, a palavra vem dizer para mim e para você, verso de número 11, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e suas mulheres, de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas. A palavra fala, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Verso de número 17, 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a superfície das águas. Você sabe o que acontece, irmão? No capítulo de número 8, o fim do dilúvio. Depois de 40 dias de chuva, depois de tudo aquilo que tinha para acontecer, Noé ainda passou um tempão na arca, com os animais, com tudo aquilo que tinha para acontecer. Mas no final de tudo, capítulo de número 8, a palavra fala para mim e para você, no versículo de número 20, quem está comigo diga amém. Melhor, capítulo de número 15. Então disse Deus a Noé, saia da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, façam que saiam também todos os animais que estão com você. Verso de número 20. Depois que tudo isso aconteceu, que Noé, no número 18 e 19, saiu com a sua mulher, com seus filhos e com os animais, no número 20, no versículo de número 20, no capítulo de número 8, a palavra fala que depois disso, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Eu nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Não, presta atenção nisso em nome de Jesus. O que acontece depois disso é que Deus faz uma aliança com Noé. Mas para finalizar a história, porque meu tempo já passou e muito, o que o Senhor está fazendo é nos chamando para sermos construtores daquilo que o Senhor está fazendo. A porta ainda está aberta. O nosso ofício é gritar aos 4 cantos da terra, ei, venham fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, porque vai ser impossível esconder aquilo que o Senhor está fazendo, porque, irmão, é algo grande. Eu posso ouvir um amém? O que o Senhor faz sempre é grande.
O que o Senhor faz sempre é do tamanho dele, não da nossa perspectiva. O que o Senhor pede para Noé não é fazer um barco para que ele entre, mas é para que toda a criação, ele e toda a criação do Senhor pudesse estar naquela arca. Tudo aquilo que o Senhor vai fazer através da sua e da minha vida é do tamanho da glória de Deus. Por isso eu falo para mim e para você nessa noite, a porta ainda está aberta. Ou nós fazemos parte daquilo que o Senhor está nos chamando para fazer, ou seremos meros espectadores e ficaremos do lado de fora quando as portas fecharem. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.